Som. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, aqueles que eu não tive a oportunidade, privilégio de falar hoje ainda. Meus amados, eu tenho certeza que você já foi visitado aí pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que Ele já falou ao teu coração. Ao meu Ele já falou. E Ele fala sempre, né? Quando a gente busca, Ele fala. Como sempre, o pastor Roberto falou aqui hoje pela manhã, é Deus antecipando aquilo que Ele vai fazer. Nós cantamos o louvor, até falei com a Tina ali, na hora que o Gabriel estava lendo o Salmo 73 e falando de Asaf, né, que passou por dificuldade, e ali ele chegou em algum momento ali a ficar inquieto e achando que Deus não estava olhando direito, né? Ele estava sofrendo, vendo pessoas o ímpio sendo abençoado, e ele passando por dificuldade. E acontece na nossa vida, né, irmãos? Acontece. Nós cantamos aqui também sobre isso. Cantamos. E Deus vem falando sobre isso conosco. Ele é o Deus da nossa alegria, Ele é o Deus da nossa redenção, da nossa salvação, Ele é o Deus que nos enche de gozo, através do Seu Espírito Ele participa das nossas lutas. E é esse Deus que tem falado com você aqui nessa noite já. É esse Deus que tem trazido o seu bálsamo, que tem mostrado para você que com Ele as coisas funcionam direito, Ele está no seu barco. E a palavra que nós vamos compartilhar nessa noite é a respeito desse tema, alegria no sofrimento. E nós vamos ver algumas coisas a respeito de sofrimento do crente. Nós vamos ver aqui alguns motivos pelos quais o crente sofre, por que Deus permite isso, por que o crente sofre. Nós vamos ver também por que Deus, Ele deixa que certas coisas aconteçam na nossa vida, fora da nossa compreensão, fora do nosso entendimento, mas que depois a gente percebe que Ele está nos abençoando. E no final nós vamos ver como que Deus participa conosco. Amém? Abra sua Bíblia aí, um versículo apenas, Romanos 15, 13. Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13 vai dizer: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem pelo poder do Espírito. Essa aqui é a versão revista e atualizada, vamos ler nessa aqui? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo, que é o mesmo que alegria, e paz, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito. Amados, quando nós consideramos isso, Paulo falando que o Deus da esperança nos encha de satisfação, de contentamento, de alegria e também de paz. A gente pode pensar, às vezes, mas eu estou passando certas situações que eu não estou tendo alegria. Eu estou passando certas situações que eu não estou tendo paz. Eu estou passando certas situações que eu fico até confuso, às vezes. Que parece que Deus me esqueceu. Parece que Deus não está me vendo mais. Isso é perfeitamente normal, irmãos. Perfeitamente normal. Nós, como seres humanos, nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas, nós passamos por tribulações, como seres humanos. Agora, como crentes,
tem um enfoque todo especial, tem uma característica toda especial. Por quê? Só porque nós somos crentes? Não. Porque o crente não sofre sem um propósito. O crente não sofre sem um porquê. O crente não sofre sem uma razão. Porque quando você se torna crente em Jesus Cristo, quando você recebe ao Senhor Jesus na sua vida como Rei, Senhor, Ele passa a fazer parte da tua vida. E a melhor lembrança que nós podemos ter com relação a isso que eu estou falando, ser humano sem Deus, que de repente encontra Deus e o reconhece como Senhor. A melhor lembrança que nós podemos ter foi uma passagem muito rápida na Bíblia. O ladrão na cruz. Um ser humano sofrendo as consequências do seu pecado, merecedor do que passava, e a realidade dele muda de uma hora para outra. Qual foi a circunstância que fez tudo mudar na vida dele? Qual foi a circunstância? Ele falar: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu o senhorio de Cristo, o poderio de Cristo e o reinado eterno de Cristo. Essa pequena mudança, esse reconhecimento que para muitos pode passar despercebido, mas foi só isso? Pode passar despercebido? Fez toda a diferença e faz toda a diferença. Por isso que eu digo, crente não sofre em vão, se você sofre em nome de Cristo. E hoje nós vamos considerar algumas coisas a respeito disso, por quê? Porque nós cantamos aqui nessa noite a respeito de sofrimento, a respeito de um Deus que cuida de nós. Nós não estamos aqui nos guiando por aquilo que Deus faz, como Gabriel falou. Nós estamos aqui nos guiando pelo que Deus é, independente de Ele fazer ou não por nós. E o nosso último momento aqui no louvor reconhece todo o poderio, toda a grandeza de Deus. O trono dele está acima de tudo. O poder dele é sobre todas as coisas. E quando você chega aqui nessa noite, e você vem aqui para louvar o Senhor, você vem aqui para prestar o seu culto, eu gosto muito de falar, irmãos, que enquanto nós viemos todo domingo à igreja prestar um culto em comunhão com todo o corpo de Cristo, às vezes é um evento único na semana, para muitos aqui é um evento único na semana. Enquanto nós estamos fazendo isso, a Bíblia fala que os anjos estão 24 horas louvando ao Senhor. 24 horas dizendo, e a Bíblia diz que eles voam de um lado para o outro. Parece uma festa, essa imagem na nossa mente parece uma festa. Voam de um lado para o outro dizendo: Santo, Santo, Santo. E é isso que você vem fazer aqui nessa noite. Você vem entregar o seu culto, você vem falar com o seu Deus, você vem derramar o seu coração na presença dEle. Pode ser que você tenha entrado aqui com dúvidas, com questionamento, com insatisfações, com queixas até. Pode ser que você tenha chegado aqui com queixas. E você veio ao lugar certo. Porque aqui você está falando com aquele que pode resolver. E está pronto a escutar você. Então, quando nós passamos por tudo isso que a gente considerou aqui, irmãos, qual é a forma que nós crentes devemos passar? Alegres, em alegria. Por quê? Porque nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. Se nós não conhecêssemos a história desse Deus, os eventos em que Ele já interviu, talvez pudéssemos ficar com dúvida. Mas se você tem a Bíblia e você já leu a Bíblia, você sabe que Ele é aquele que aparece no meio da tempestade. Você sabe que Ele é aquele que talvez
talvez até esteja com você no meio da tempestade. E quando você o chama, Senhor, nós vamos naufragar, e ele fala, vocês não têm fé não? E acalma o vento e o mar. Nós conhecemos o Deus da palavra, que é aquele que leva 4 dias para chegar, para visitar um amigo doente, e quando chega o amigo já está morto há 4 dias. E quando ele chega, ele encontra pessoas ali com o coração dilacerado pela dor da separação, perderam o irmão, e falam, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E o Deus a quem nós servimos chega e fala, Lázaro, sai para fora, volta para cá. É esse Deus, irmãos, que você está louvando nessa noite. É esse Deus que tem olhado para você, é esse Deus que tem falado com você, é esse Deus que tem garantido a você que estará contigo o tempo todo, até a consumação dos séculos. E se isso não bastasse, nós ainda temos a garantia de que nós podemos passar pelas tribulações, pelas lutas, pelas dificuldades com paciência. Sabe por quê? Porque nos momentos em que nós enfrentamos a dificuldade, com paciência, com esperança no Senhor, sabendo o Deus em quem nós temos crido, o resultado disso, sabe qual é? O nosso crescimento, o nosso fortalecimento. Uma palavra que o Gabriel falou aqui, que louvor é arma de defesa. Onde que está isso na Bíblia, irmãos? O louvor é arma de defesa. Eu estou dizendo aqui que é arma de defesa. Mas onde está isso na Bíblia? Vamos provar isso com a Bíblia? Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é resistir? É se defender de um ataque. É oferecer oposição a quem está tentando te atacar, quem está indo contra você. Então, louvor, oração, submissão a Deus, andar na presença de Deus é arma de defesa. Quando você entra na presença de Deus em louvor, em adoração, e tomara que você faça muito isso na sua casa, porque nós estamos vivendo dias em que a igreja tem que acordar para essa arma poderosa que Deus nos deu, a sujeição a Deus, através da oração, do louvor. Quando nós nos sujeitamos a Deus dessa forma, Ele nos fortalece e nós vencemos. Romanos 5, 3-5 vai dizer o seguinte, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz paciência. Eu tinha dito que quando nós passamos aqui por tribulações com paciência, com esperança, nós temos resultados úteis e produtivos para a nossa vida, para a nossa fé. E a paciência produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão. O que é falta de confusão? É paz. Quando você não fica em dúvida, sem saber o que fazer, é porque você está em paz. Paz é isso, é tranquilidade, é calma, calma interior. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5, 3-5. Agora a gente já viu que passar pela tribulação, passar pelo sofrimento, passar pela luta, e eu quero dizer para você que se você está passando por uma luta, por uma tribulação, por um sofrimento, por um momento de oposição, se você está passando por isso, eu quero dizer para você que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, ouvindo a palavra de Deus, a ministração do Espírito, que vai revelar para você aqui nessa noite o propósito de Deus em te fazer vitorioso. Quando a gente fala de sofrimento, a gente tem que considerar o que vem a ser sofrimento. Sofrimento pode ser de várias ordens, pode ser uma dor física, pode ser uma dor moral, pode ser uma angústia da alma, uma aflição, uma amargura, alguma coisa nesse sentido. Você pode estar padecendo de qualquer um desses males. Você pode estar sofrendo em qualquer um desses níveis. Sofrimento físico. Talvez um parente seu, que você esteja se condoendo por ele, exercendo aqui a empatia, que nós temos falado aqui bastante, exercendo aqui a compaixão.
estando junto, sofrendo junto com ele ali e fazendo algo em prol dele. Talvez isso tenha trazido para você sofrimento. E aí a gente se pergunta, como Asaf perguntou, por que isso? Eu sou teu servo, Senhor. A gente pode considerar pelo menos quatro motivos pelos quais nós sofremos. O primeiro deles é aquele que Jesus revelou que ele mesmo passava. Qual era o sofrimento que Jesus tinha? A perseguição, o ódio. Jesus era alvo de ódio. Eu não estou dizendo aqui que ele sofria, se lamuriava, chorava, mas ele sofria um ataque, um ódio o tempo todo, constante. Onde que está escrito isso? João 15, 18. E ele vai revelar para nós que, fruto desse problema que às vezes nós passamos, é simplesmente porque nós estamos fazendo a coisa certa. Nós estamos fazendo a coisa certa. Somos odiados porque estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa. E qual é a coisa certa aqui? Servindo a Deus, seguindo a Jesus, andando após as pegadas de Jesus, manifestando o poder do Espírito Santo, e isso atrai para nós o ódio do mundo. Quando a gente fala do mundo, a gente não está falando do sistema global, está falando não está falando do planeta Terra em geral, mas do sistema que é contrário a nós. E precisa ser, irmãos. Precisa ser. Por que precisa ser? Porque está escrito que nós sofreríamos perseguição, está escrito que um dia aparecerá o homem da iniquidade, está escrito que um dia aparecerá aquele que nós chamamos de anticristo. Precisa ser, porque está escrito na palavra, e tudo que está escrito ali vai se cumprir. Então, tem que ser, não tem como ser diferente. Não tem que ser porque eu quero, porque fulano A, o B, eu sei que tem que ser porque Deus falou que aconteceria desse jeito. Porque Deus falou que aconteceria desse jeito. E se Deus falou, vai acontecer, não tem para onde correr. Então, não adianta orar pedindo para escapar desse problema. Todos nós vamos passar. Agora, o alento, a esperança, o conforto, o alívio, a alegria que Deus nos promete é, enquanto você estiver fazendo a coisa certa, sofrimento nenhum vai te derrubar, dor nenhuma vai te destruir, ataque nenhum vai sobrepujar o meu poder sobre a tua vida. Essa é a esperança que nós temos que ter. Essa é a garantia que nós temos pela palavra. Então, o justo sofre por quê? Porque não é desse mundo, não fazemos parte. E se não fazemos parte, somos um corpo estranho, atrapalhando o andar da carruagem do mundo. Eles não gostam de nós. O sistema estabelecido que vai introduzir o anticristo nessa terra, o sistema não gosta da gente. E eu não tenho nada a ver com isso. O problema é dele, se ele não gosta de mim. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo está certo e não vou parar, porque o mundo não gosta de mim. Jesus fez a mesma coisa, eu vou fazer o mesmo que ele fez. Vou continuar andando após os passos de Jesus. Segundo motivo pelo qual nós sofremos. Porque não tem como ser diferente. Ah, mas aí isso não é argumento. Isso aí não é argumento. É assim porque é assim. A palavra diz, em Mateus 10, 24, que o servo não é maior do que o Senhor. Se Jesus padeceu, eu também vou padecer. Ele disse que nós padeceríamos perseguições. Por quê? Por amor a Ele, pelo nome dEle. Só que ele disse o seguinte: se por amor a Cristo nós somos vituperados, bem-aventurados somos por quê? Porque em nós repousa o Espírito da glória de Deus. Irmão, para pensar nisso. Sobre a tua vida repousa o Espírito de quê? Da glória de Deus. Sobre a tua vida, parou para pensar nisso? O Espírito de Deus repousa sobre a tua vida. Por quê? Porque você tem honrado o nome dEle. E pelo nome dEle, por amor ao nome dEle, a perseguição tem vindo. Mas quando a perseguição vem,
Deus vem com a sua graça, com o seu poder, com o seu bálsamo, nos fortalece, nos orienta, nos consola, nos dirige os passos e nos faz chegar aonde quer que nós cheguemos. Por isso que nós temos que nos alegrar. O justo sofre porque o servo não é maior do que o seu senhor. Então nós vamos sofrer. Constatado isso, aceitemos o fato e venhamos a reagir de maneira conforme a palavra. De acordo com a palavra, como ela nos orienta. Continuando a fazer o que nós fazemos, servindo a Deus, servindo a Jesus e proclamando a sua glória em toda a terra. Terceiro motivo pelo qual o crente sofre. Vocês acham que o diabo gosta quando nós proclamamos o nome de Cristo? Ele não gosta. Por que ele não gosta? Porque sou eu que estou proclamando? Não. Por quê? Porque Cristo é inimigo dele? Não. Ele não gosta porque o nome de Cristo tem poder. E que poder ele tem? Poder para desfazer as obras do mal, segundo diz a Bíblia. Poder para desfazer as obras do mal. Quando a gente prega o nome do Senhor Jesus, quando a gente ensina, quando a gente discipula, quando a gente ministra, quando nós oramos em nome de Jesus por uma vida, tenha certeza que o nosso inimigo não fica nem um pouco satisfeito. Por quê? Porque dá resultado. O Deus a quem nós clamamos em favor de vidas, de situações, de seja lá o que for, esse Deus vem e atende. Quando a nossa oração está direcionada a Deus, à vontade dele perfeita, se tudo estiver de acordo com o que ele nos orienta pela palavra, será atendida, ponto final. Então o justo sofre por causa do nome de Cristo. 1 Pedro 4, 15 e 16, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus com esse nome. Glorifique a Deus com esse nome. Se eu sofro como servo de Cristo, é isso aí que a gente acabou de ler. Agora, se eu sofro por problemas que eu me meti, sem consultar a Deus, fora da vontade de Deus, por andar longe de Deus, aí eu estou com um problema. Estou com um problema. Que não é insolúvel. Porque, assim como o filho pródigo, quando a gente comete um ato impensado, e traz prejuízo para a nossa vida, se nós nos arrependermos e voltarmos, de que forma ele nos recebe? Como filhos. Ele nos recebe como filhos. Agora, glória a Deus. Pedro fala aqui na sua epístola, capítulo 4, versículo 15 e 16 que nós lemos. Se nós sofremos por amor a esse nome, se nós sofremos como cristãos, como pequenos cristos, como representação de Cristo nessa terra, se é assim que nós sofremos, se vem perseguição por causa disso, se vem luta por causa disso, o resultado a gente já sabe, é vitória. Eu lembro de um filme, o filme evangélico que eu assisti, eu não lembro que filme é. Eu acho que é daquele dos policiais, que tinha uns que eram evangélicos, acho que é Corajosos o nome do filme. Aí tem um imigrante lá nos Estados Unidos, né, o filme é americano, aí ele chega, vai arrumar um emprego, aí chega lá, o gerente da empresa oferece a ele o emprego desde que ele faça uma maracutaia contábil lá na empresa. Ó, se você fizer essa maracutaia contábil aqui, eu te contrato. Só que o candidato é cristão. Aí ele fica naquele, precisando do emprego, com a mulher, com o filho pequeno, para resolver os problemas lá, e ele fica naquele impasse, mas a ética dele, cristã, fala mais alto, e ele vai lá e fala, eu não posso aceitar esse emprego.
porque eu sou cristão. Aí ele sabe que ele vai ficar sem emprego. Ele sabe que ele não vai ter os problemas dele resolvidos através daquela porta que se abriu para ele. Ele seria contratado como gerente da empresa. Aí ele vai lá e fala, ó, eu prefiro não passar por isso, porque eu sou cristão. Aí o gerente vai, agradece a ele pela sinceridade, pela honestidade, e fala, o emprego é seu, nós também somos cristãos, e precisávamos saber se você está à altura da responsabilidade ética dessa empresa. Irmãos, quando você faz a vontade de Deus, quando você faz aquilo que Deus manda você fazer, por um momento pode parecer que você fechou uma porta, mas saiba de uma coisa, tem um Deus que honra os seus filhos. Tem um Deus que honra os seus filhos. E Ele vai te colocar numa posição melhor, se você mantiver a sua ética cristã, o seu cuidado com a reputação não sua, mas dele, porque você aqui é a igreja, você representa ele. Então o diabo não gosta disso. O justo sofre por causa do nome de Cristo. Quando nós sofremos por causa do nome de Cristo, irmãos, a vitória é garantida. Tem muito crente sofrendo hoje em dia aí, muito crente sofrendo ao redor do mundo. E tem uma obra linda que Deus está fazendo que a gente não fica sabendo. A gente às vezes não fica sabendo. Eu acho que os irmãos já ouviram falar de conversões aí em mundo árabe, muçulmano, se convertendo, sem que ninguém pregue para eles. Eu acho que vocês já ouviram esses testemunhos. Eu já ouvi esse testemunho de primeira mão. Testemunho de primeira mão é quando você ouve de uma pessoa que teve o contato pessoal com a pessoa. E a pessoa chega e fala assim, eu sonhei com um homem. E ele se apresentava dizendo que ele era Jesus e pregou para mim no sonho. E quando eu acordei com uma certeza imensa, sabendo que Deus tinha falado comigo. E eu procurei uma igreja e ali eu me converti. Porque eu sabia que quem tinha falado comigo era Deus. Isso está acontecendo, irmãos. Também, da mesma maneira, tem gente morrendo por amor a Cristo. Eu me lembro aqui, eu e o pastor Roberto somos da época de ler aqueles livros de testemunho na nossa juventude, a gente lia bastante, né? Eu li um livro certa vez, que eu não vou lembrar o nome, a idade não me permite lembrar esses detalhes, mas eu lembro de uma família que estava lá numa aldeia de um país comunista da Ásia, e o pessoal chegou, abriu uma vala, pegou o pai, a mãe, os filhos e colocou eles em pé dentro da vala. E falou, se vocês não negarem a Jesus, nós vamos enterrar vocês vivos. Os filhos, todos eram doutrinados na palavra e sabiam o que aconteceria se eles morressem por amor a Cristo, que eles iriam para o céu. Ninguém quis negar a Cristo. Eles enterraram o primeiro, enterraram o segundo, enterraram o terceiro, para encurtar a história, enterraram todos, e todos foram enterrados cantando ao Senhor. O resultado foi o seguinte, a família toda morreu, Deus não livrou eles da morte. Mas a gente costuma dizer que o sangue dos mártires é adubo para o solo da fé. Grande parte daquela aldeia se converteu pelo que viu acontecer ali. Eles falaram, é impossível uma pessoa morrer desse jeito sem que conheça um Deus verdadeiro e vivo. Só por um Deus vivo e verdadeiro uma pessoa morreria do jeito que nós vimos essas pessoas morrerem. E quase toda a aldeia se converteu a Jesus. O poder daqueles inimigos do Evangelho não foi grande o suficiente para impedir que Deus se manifestasse através disso. Na Indonésia, maior país muçulmano, com aproximadamente 215 milhões de habitantes, 175 milhões são muçulmanos declarados. A igreja está sofrendo, irmãos. Tem gente lá morrendo. E todos eles sabem. Eles decidiram isso. O prêmio
da nossa redenção não é nessa terra. Nós não vamos receber uma mala cheia de dinheiro, ou uma vida confortável, ou a cura de uma doença incurável, porque estamos servindo a Cristo. Pode acontecer, mas a nossa esperança é a eternidade com Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa glória. A glória da nossa vida não é um pódio, a glória da nossa vida é a cruz. A cruz de Cristo, onde nós temos a redenção. E o justo sofre também, irmãos, pelo que o Gabriel leu aqui no Salmo 73, por causas naturais, leis naturais. Nós estamos vivos, fazemos parte disso. Quando passa um furacão, vem uma tsunami, um vulcão entra em erupção, um leão sai da floresta e come uma porção de gente. Quando acontece tudo isso, alguns ali são crentes e vão padecer junto com todo mundo. Por quê? Porque estamos aqui. O importante não é Deus nos livrar do problema na hora que ele acontece. O importante não é isso. O importante é o que nós estamos fazendo enquanto o problema não vem. Enquanto o problema não vem. O que eu estou fazendo enquanto o problema não vem? Ou durante o problema? Que oportunidade de ouro, irmão, nós teríamos se antes de um naufrágio tivéssemos a possibilidade de pregar o Evangelho. Eu não gostaria de ter essa experiência, mas, meus amados, que oportunidade de você manifestar a glória de Deus e falar disso. Por que eu falei isso aqui? Porque teve gente que fez isso. Sabe uma pessoa que fez isso e fez muito isso? Pelo menos por 2 anos e meio? Paulo. Enquanto ele estava preso, ele pregava para os outros presos e pregava para os soldados. Muitos daqueles soldados se converteram e muitos daqueles presos que sabiam que não sairiam dali com vida, estavam num navio naufragando junto com Paulo, se converteram a Cristo. E passaram a aguardar a morte agora com esperança. Meu prêmio não está nesse mundo, a salvação da minha vida não é em ser perdoado, mas eu tenho certeza que a minha salvação está em Cristo. E se eu hoje morrer, os presos pensando, estou parafraseando aqui os presos. Se eu hoje morrer, eu sei para onde eu vou. Agora eu sei para onde eu vou. Igual o ladrão na cruz. Parou para pensar nisso que eu falei aqui agora? Irmãos, eu estive lá na Itália, lá onde Paulo ficou preso. Fui lá ver a masmorra lá, onde Paulo ficou preso. É uma coisa horrível, irmãos. Uma coisa horrível. E ele ficou no subsolo, que é pior ainda. É úmido. Ali é maravilhoso para quem tem problema de pele, ficar doente, cheio de problema de doença de pele. Ali é horrível. É frio, é úmido. Tem mofo. Paulo não ficava arrependido, chateado. Por que eu fui fazer aquilo, meu Deus? Por que eu pedi para falar com César? Eu poderia ter ficado quieto. Em nenhum momento Paulo pensou assim. Em nenhum momento. Pelo contrário, ele aproveitou a oportunidade, enquanto o navio estava naufragando, para pregar a palavra, falar a mensagem, manifestar o Deus da vida dele, a quem ele encontrou, enquanto estava indo fazer o contrário daquilo que Deus queria que ele fizesse. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Um Deus que te salva enquanto você está indo matar os filhos dele, olha. Pensa comigo aqui. O mesmo Deus que desceu fogo do céu e queimou os 450 profetas de Baal, não poderia mandar um raio e matar Paulo no caminho? Sim ou não? Poderia, ele é Deus. Mas ele falou, eu quero esse, eu escolhi esse, e esse aí vai me servir. Ele estava indo matar os filhos de Deus, os profetas de Deus, os servos de Deus. E Deus falou, vou salvar ele assim mesmo.
Está vendo que Deus maravilhoso é esse que você serve? Então nós sofremos por causa de coisas naturais também. Natureza, a gente sofre, é normal. Mas se por qualquer motivo nós estamos aqui sofrendo, que garantia nós temos de vitória no final disso? Romanos 8:37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A espada? São os poderes do mundo? São os ataques do vizinho, do inimigo, do chefe que não larga do meu pé? É isso que vai me separar do amor de Cristo? É a ameaça da morte se eu continuar servindo a Jesus? É isso? Em toda e qualquer outra coisa, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora, por que que Deus permite o sofrimento do justo? Por que que às vezes acontece? Vamos pensar aqui. O sofrimento, ele tem a capacidade, a possibilidade, ele tem o condão de nos fazer refletir. É ou não é? Sim. Dor é uma coisa boa ou ruim? Dor é uma coisa ruim quando ela persiste. Mas a dor, ela no primeiro momento é uma coisa boa. Por quê? Ela diz para você o seguinte, tem alguma coisa errada. E você tem a chance de correr para o médico. Quando você não sente dor nenhuma e tem um mal evoluindo dentro de você, quando você descobre já está tarde demais, o que você preferia? Ter descoberto logo no início aquela dorzinha, e você corre para o médico, opa, aí dá tempo de você cuidar, resolver, de repente até se curar, ou você prefere não sentir, não, eu detesto sentir dor, eu prefiro não sentir dor. Dor é uma coisa boa, é um alerta. Quando você é crente, filho de Deus, você é salvo em Jesus, você tem o Espírito Santo e a sua consciência te acusa, aquele alerta vermelho soa, é por quê? Porque Deus não quer que você se perca. E aí Ele chama a sua atenção e você sente aquela dor. E quando a gente sente a dor, o que a gente faz? Corre para resolver. Não fica tentando imaginar, eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo nada. Não vai passar. Não vai passar. É isso que o mundo aí fora faz. Os psicólogos estão ensinando as pessoas que pecado não existe. Pecado não existe. É só você parar de pensar no pecado. Você pode pintar, bordar, fazer o que você quiser, tricotar, costurar, rasgar de novo, costurar de novo. Você pode fazer o que você quiser. É só você não pensar que você está destruindo alguma coisa. É uma autoilusão, um autoengano. E aí estão dizendo hoje que não existe mais pecado. Pecado existe. E o salário dele é a morte. Então o sofrimento, em algum momento, ele é bom. A dor, em algum momento, ela é boa. Vamos ver aqui. A perseguição contra os apóstolos, em Atos 4, Pedro e João, motivou os fiéis a orarem. Quando eles estavam presos, o que a igreja estava fazendo? Orando. Deu resultado? Naquele momento deu. Então, o que nós temos que fazer quando a gente está sofrendo? Orando. Orar. Atos 12, 1-5 diz, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de soldado cada uma. Isso era segurança total. Prende o homem e amarra ele com quatro vigias. Tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele.
Qual foi o resultado desse sofrimento, dessa dor, desse problema nesse momento? A igreja despertou para orar. A igreja começou a orar. Amém? Quando o irmão nosso sofre, o que a gente faz? Ora. Quando o irmão nosso sofre, a gente sente e chora, né? Não, a gente ora. Se tiver alguma outra coisa que você possa, esteja na sua alçada a fazer, faça. Mas primeira coisa, ore. Porque pode ser que Deus queira mostrar o seu poder e a sua glória através daquele problema. E nem precise, de repente, de médico. Não estou aqui pregando que você não vá a médico. Pelo contrário. Cuide da sua saúde, quanto melhor possível. Segundo Crônicas 33, 11 a 13 diz: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras, suplicou muito ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendendo-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. De quem nós estamos falando aqui, irmãos? Manassés. Quem era Manassés? Um rei. Um rei que fez tudo que era mal perante o Senhor. Ele trouxe de volta idolatria, culto a deuses estranhos, profanou o templo do Senhor, fez tudo que não poderia. E ele era filho de quem? Ezequias. E o pai dele fez tudo certo. Fez tudo certo. O pai dele deu bom exemplo, mas ele veio e fez tudo o contrário. Aí Deus permitiu que o rei da Síria chegasse, prende todo mundo, leva, mata uma porção de gente. Como diz o povo aí fora, pintou o caneco. Aí o que ele faz? Ele lembra. Fiz besteira, né? Agora eu vou pedir perdão a Deus, vou orar. Deus é tão misericordioso, irmãos. A gente acabou de ler. O que é que Deus fez? Resolveu a situação. Levou ele de volta, ele voltou a ser rei. E aí ele reconheceu, de fato, Deus. Aí ele conserta, tira os deuses estranhos, restaura o templo, volta a adoração a Deus, resolve os problemas todos e conserta as bobagens que fez. Então, o sofrimento que Deus permitiu na vida dele serviu para quê? Para que ele se arrependesse. Tem sofrimento que vem na nossa vida para nos alertar e falar, é Deus falando com a gente, volta, 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 volta. Volta porque tu é meu filho, volta porque eu quero te honrar, volta porque eu quero te colocar em lugar de honra. Porque filho de Deus tem que estar em lugar de honra. Então todo mundo vai virar presidente da república, vai virar o não sei o quê. Não, querido, lugar de honra pode ser em qualquer lugar. Você pode estar em lugar de honra morando na favela. Honrado, digno, todo mundo te olhando, te respeitando, te amando e vendo Deus em você. Amém? Então o sofrimento ele tem essa capacidade, essa possibilidade. Sofrimento também pode produzir santidade. Quando o crente passa pelo sofrimento, o que ele faz? Se é um crente inteligente, o que ele vai fazer? Se humilha. Senhor, eu não sei por que isso. Eu lembro que tinha um pastor que eu gostava muito dele. E ele... Homem de Deus. Só que ele... Chegou um momento da vida dele que ele achou que a obra de Deus precisava dele. Deus falou para ele, eu quero que você reserve um tempo a sós comigo, que você saia da frente de tudo que você está fazendo e se isole comigo, porque eu quero falar contigo. E ele falou, eu não posso porque eu tenho isso na igreja para fazer, tenho isso, tenho aquilo, tem uma opção de coisa para fazer, eu não posso sair da frente. E Deus falou, sai, eu preciso que você se aparte. E ele tinha ali um staff, ele tinha auxiliares, ele tinha
um corpo de oficiais na igreja que supria perfeitamente pessoas ali, boas de serviço, boas de trabalho, e ele achava que se ele saísse, a igreja ruiria da noite para o dia. E Deus falou com ele, para, ele não quis parar, o que aconteceu? Sofreu um ataque cardíaco. Aí passou um mês deitado. Isso não é uma ilustração, isso está relatado num livro desse pastor, ele relata isso. E aí, quando ele estava na cama, sem entender porquê, aí Deus falou com ele, agora será que você tem tempo? Agora a gente pode ter um momento a sós? Aí ele, agora entendi. Tá? E foi só isso. Porque depois que passou aquele tempo de internado ali, de internação, ficou tudo bem de novo, o coração dele voltou ao normal, ele teve ainda muitos anos na frente do ministério. O ministério, como diz o povo aí, bombando, a igreja crescendo, crentes, o povo se convertendo, se consolidando, produzindo crentes de verdade para a obra de Deus, para o reino de Deus, a igreja fazendo missionário para ser enviado para pregar o evangelho. Deus só queria uma coisa: para, que eu quero falar contigo, quero tratar um assunto contigo. Então o sofrimento produz santidade. Você vai buscar Deus por quê? Você se humilha. Você se humilha. Primeira coisa que uma pessoa que está buscando santidade precisa entender é: coração de ser humano só fica afinado com Deus quando se quebranta. Coração de homem, porque o coração do homem é inclinado ao mal, só fica afinado com Deus quando se quebranta, quando você entende. E glória a Deus, tomara a Deus que todo crente aprenda o caminho do quebrantamento sem precisar passar por uma situação dessa que esse pastor que eu citei agora passou. Tomara que todos aprendamos o caminho da humilhação, da humildade, do quebrantamento, de ouvir Deus falar e entender que Ele é o Senhor da obra. Então, quando o crente passa por sofrimento, o sofrimento tem a capacidade de produzir santidade quando você responde corretamente a isso. Segundo Crônicas 20, de 1 a 5, vai dizer: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, de além do mar e da Síria. Eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar. Olha aí. Aí o problema bate na porta dele, aí o que ele faz? Teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Está vindo um exército para atacar a gente. Qual seria a solução que um rei daria? Chama os reservistas, vamos fazer um exército para nos defendermos. Foi isso que Josafá fez? Não. Chama toda a nação e vamos para o joelho. Irmãos, está difícil, está com dificuldade, estamos enfrentando problema? Estamos enfrentando problema? Primeira coisa, vai orar, porque nós não somos animais irracionais, nós não somos animais irracionais que não conhecemos o Deus a quem nós servimos. Nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. E quando o negócio fica difícil, primeira coisa que um crente faz é vai orar. Vai orar. Sabe por quê, irmãos? Isso acontece muito. Escuta só o que eu vou falar aqui agora. Isso acontece muito. Deus fala para você, está vindo uma dificuldade. Aí você corre lá, se ajoelha, ora. Aí passou por aquela dificuldade. Daqui a pouco Deus fala de novo, está vindo uma dificuldade. Você vai lá, se ajoelha, ora, pede, fala com Deus e tal, entra na oração, no jejum, na consagração, e aí aquele problema passa. Aí chega uma terceira vez, está vindo uma dificuldade. Aí você pensa, a primeira não aconteceu nada, a segunda não aconteceu nada. Será que foi porque eu orei ou porque não ia acontecer nada mesmo? Eu vou esperar. Aí, aí o negócio te pega. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Mais concreto, mais real
do que você está vivo aqui agora, ouvindo a minha voz e respirando, é a realidade espiritual e a eternidade. O Deus a quem nós servimos e o Deus a quem nós conhecemos, Ele é vivo e verdadeiro. Quando Ele fala com você, Ele fala porque Ele quer que você o ouça. Ele não fala à toa. E quando você ouve e você responde positivamente, o que Ele falou, ou acontece se for bênção, ou não acontece se Ele falou para te avisar. Deus só lança avisos como esse que lançou para Josafá quando Ele quer dar livramento. Escute isso. Se Deus quer te dar um livramento e te fala alguma coisa, e não precisa falar igual aqui a minha voz aqui está ferindo o teu tímpano aí, você está entendendo com o teu racional, não. Deus pode falar contigo através simplesmente do Espírito Santo falando contigo. Eu gosto muito, irmãos, de tudo que eu falo, eu mostrar na Bíblia, e se eu tiver um exemplo pessoal de alguém que eu conheço, ou meu mesmo, eu gosto de dar esse exemplo, para ver que Deus faz ainda hoje. Eu lembro até hoje, minha esposa é testemunha, ela não veio hoje porque está dodói, está gripada em casa. No final do culto, se puder, vamos orar por ela. A irmã Glória também não veio hoje porque está dodói com a pressão alta, não veio também, irmã Glória. Aí, estava saindo de casa, no carro, dirigindo. Ela estava do meu lado, aí, de repente, Deus falou comigo. Falou como? Assim, com a voz? Não. Me veio uma certeza grande de que alguma coisa ruim ia acontecer comigo. Aí eu falei para minha esposa, você já viu aqueles filmes quando a pessoa está andando na floresta e, de repente, os pássaros tudo ficam quietos? Aí alguém fala assim, opa, tem um perigo por aqui, porque os animais todos ficaram quietos. Tem filme que a gente vê isso, né? Aí eu falei para ela, usei essa analogia, eu falei para ela o seguinte, ó, a minha vida está muito tranquila, não tem problema nenhum, está muito calmo. Essa floresta está muito calma, está vindo uma rebordosa por aí. Irmãos, na mesma semana, começou um problema na minha vida que durou bastante tempo, que envolveu até justiça. E não foi nada errado que eu fiz, não, tá? Era uma perseguição de uma pessoa que já queria me pegar há muito tempo. E aí uma coisa lá no trabalho, a pessoa conseguiu catar e, processo. Mas Deus me avisou antes. Eu falei para minha esposa, ela é testemunha, eu falei, ó, alguma coisa vai acontecer. Está tudo muito tranquilo, tem alguma coisa errada. Vida de crente não é assim, né, irmãos? Sempre a gente está se defendendo de um ataque, tá? Sempre. Por quê? A gente viu aqui. O mundo odeia a gente, porque odiou Jesus primeiro. Nós somos filhos dele, ele vai odiar a gente. Nós estamos fora do nosso ambiente. Chegando ao final. Então, Josafá foi alertado, ele foi fazer o que era certo. O que é certo quando o crente sofre? O que é certo? Vai orar, vai para o joelho. Porque quando Deus avisa, Ele quer o quê? Ele quer livrar. Quando Deus avisa, Ele quer livrar. Se você é filho dele, Ele quer te livrar. O sofrimento produz crescimento espiritual. Vamos ver isso na palavra? Por meio do sofrimento, o crente cresce espiritualmente na esperança das promessas de Deus. Romanos 5, 3 a 5, que nós já lemos, inclusive, diz assim, não somente isso, Romanos 5, de 3 a 5, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, outorgado. Então, o sofrimento produz crescimento espiritual. Sofrimento na vida do crente produz crescimento espiritual, porque nós não sofremos em vão. Pedro falou, nós já lemos aqui, Pedro fala o seguinte, se você sofre como cristão, é uma coisa. Se você sofre como criminoso, porque fez besteira, aí é outra coisa. Como cristão, a gente cresce. Já falamos aqui isso aqui nessa noite. Se pelo amor, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque em vós repousa a glória de Deus.
Sofrimento, perseguição, tribulação produz crescimento espiritual. Também produz autoridade espiritual. Olha que maravilha, irmãos. Olha que maravilha. Sofrimento produz autoridade. 2 Coríntios 12, 10. Vamos ver se produz autoridade ou não? 2 Coríntios 12, 10. 10. Aí está 19. 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Por quê? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando você está passando por isso, por amor a Cristo, Cristo te fortalece. Então produz autoridade espiritual, produz força, produz poder espiritual. Se você está sofrendo por Cristo, por amor a Cristo, então você é fortalecido. Sofrimento produz outra coisa também que é maravilhosa, produz unidade cristã. Quando alguém sofre, um membro sofre, hoje de manhã, não sei quem viu aí, simbolizado aí, a igreja simbolizada nos dedinhos da mão. Os dedos da mão, cada um é um, cada um tem uma função, cada um tem um tamanho diferente, cada um tem uma atribuição diferente, mas estão todos na mesma mão. Então, quando um sofre, todos sofrem junto. Sofrimento produz unidade cristã. Queridos, por que eu estou falando tanto em sofrimento? É porque a igreja tem que sofrer? Você tem que sair daqui hoje triste? Ou tem que sofrer para Deus me dar autoridade? Não, você tem que entender que quando você sofre, se você é filho, tem um Deus que está te vendo. E o versículo que nós lemos no início é o seguinte: sofra com alegria, se você sofre por amor a Cristo. Se você é filho e está sofrendo, sofra alegre, porque você sabe que Deus está te vendo, está contigo. Se ele estiver no barco, ele manda acalmar o mar. Se ele não estiver no barco, ele vem andando e te encontra sobre as águas. Ele vem. Produz unidade. Sofrimento produz unidade, irmãos. 2 Coríntios 8, 1 a 4 também, irmão. Perdão, 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de bens materiais, de alegria. Espera aí, Paulo está falando aqui, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. É alegria. O que é que pode resolver? É dinheiro? Não. Porque se quem estiver te atribulando tiver mais dinheiro do que o pessoal reunir para você, ele vai dizer que não, ele vai continuar te atribulando. Isso aí não quer dizer nada para mim. Mas a abundância de alegria, a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza de dinheiro, de generosidade. Porque você pode até ter dinheiro, mas se você não for generoso, não resolve nada. De generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, mesmo acima delas. Ele está falando de gente aqui que se comprometeu não tendo. Quando você fala dentro de suas posses e acima dela, como é que você pode fazer alguma coisa acima das suas posses? Você se compromete. Tem uma pessoa ali que está passando por não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Problema seja lá qual for, social, financeiro, de saúde, não sei que problema é, um problema qualquer. Eu não tenho condição de resolver. Mas eu sei fazer bolo caseiro, famoso caseirinho. E eu vou começar a fazer. E vou vender caseirinho. Nunca vendi caseirinho. Mas vou começar a vender para levantar dinheiro para ajudar essa pessoa que está precisando. Eu não tenho dinheiro, mas vou dar um jeito. Vou me virar. Pode ser que Deus esteja querendo te ensinar um caminho da prosperidade a partir da sua generosidade. Pode ser que depois de você resolver o problema da pessoa com os caseirinhos, Deus te faça abrir uma empresa de bolo. E Deus te faça prosperar abundantemente.
Pode ser que Deus esteja querendo te ensinar um caminho que Ele está traçando para você através da generosidade. Eu estou falando isso porque isso aconteceu. Uma cabeleireira, cheia de problema na vida, problema de vício, de bebida alcoólica. E ela descobriu que tinha uma criança que ia morrer com problema no fígado. E ela falou simplesmente o seguinte: o pai estava com a dívida de 400 mil de hospital e remédios. E ele não tinha como pagar, porque ele era carpinteiro, ele não tinha como pagar aquela conta. Ele já tinha perdido a esposa no mesmo hospital onde ele ia perder a filha também. A esposa tinha morrido e a filha agora estava indo para o mesmo caminho. E o médico chegou para ele, o pessoal do hospital, da contabilidade do hospital, falou: você tem essa dívida aqui, para cuidar da sua filha é mais tanto, e a gente não pode mais atender sua filha porque sua dívida vai aumentar. E o hospital não quis atender. Aquela mulher soube da história e começou a cortar cabelo para produzir dinheiro lá para ajudar. Ela conseguiu a quantia incrível de 3 mil. Era 400 mil, ela conseguiu 3 mil. Só que pessoas viram aquilo e começaram a ajudar. O salão dela começou a ficar lotado de gente que precisava cortar o cabelo e preferia cortar lá porque lá tinha uma outra função, era de ajudar a criança. E aquilo foi ficando famoso, passou nos jornais. Aquela mulher, ela conseguiu, irmãos, ela conseguiu o perdão da dívida, o hospital cancelou a dívida, essa história é real. Cancelou a dívida, fez o tratamento da criança, não adiantou porque ela precisava de um transplante, entrou na fila do transplante, a fila estava enorme, conseguiu o órgão, mas o órgão estava em outro estado, ela precisava de um avião. Ela conseguiu um avião, na verdade ela conseguiu 6 aviões. 6 aviões. E no dia que chegou o órgão para ser transportado de avião, estava caindo uma nevasca muito forte. Ela precisava de um helicóptero. Ela conseguiu o helicóptero. O sofrimento uniu toda uma cidade. O sofrimento uniu todas as igrejas daquela cidade. O sofrimento uniu pessoas que nem se conheciam, mas que fizeram o possível e o impossível, colocaram suas vidas em risco. O piloto do helicóptero voou numa condição que ninguém queria voar, ele voou a si mesmo. E para conseguir pousar, a visibilidade era quase zero, eles tiveram que botar uma porção de carro com farol aceso e colocar uma porção de coisa no chão da cor vermelha para o cara conseguir ver alguma coisa, para conseguir pousar. Aquela criança foi salva. Sofrimento produz unidade. E a unidade, quando ela tem um fator amalgamante, um fator igual um cimento que une as pedras, chamado Espírito Santo, aí, irmãos, ele nos move até onde precisamos nos mover. Nós só precisamos de uma coisa. Só precisamos de uma coisa: reagir positivamente ao que o Espírito Santo nos manda fazer. Só isso que nós precisamos. Na criação, qual foi o dia que Deus pediu ajuda a Adão? Foi no primeiro dia, né? Eu não lembro direito. Foi no primeiro dia que ele chamou Adão e falou: Adão, eu vou criar aqui a terra. Aí vem me ajudar. Foi isso? Foi? Não, né? Ah, não foi não. Então, foi no segundo dia. Ele foi criar os luzeiros e tal. Aí ele chamou: Adão, vem me ajudar aqui. O que você acha que eu faço? Um sol, uma lua, um para a noite, outro para o dia, estrelas. Foi isso? Não, né? Aí quando ele foi criar então as ervas ali, as plantas, foi? Não, né? Também não, né? Adão, você acha que eu coloco maçã? Maçã, será que é gostoso? Posso criar? Não. Quando foi que Deus pediu ajuda a Adão, irmãos?
Deus introduz Adão na história no último dia. Ele não precisou da ajuda de Adão para nada. Quando ele coloca Adão na história, o dia seguinte era o quê? O sábado. E ele falou o seguinte, ó, coloquei você na história e amanhã é feriado. Então você só tem que descansar. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Nessa luta não tereis que pelejar. E outra coisa, eu chamei você aqui para descansar em mim. Descansar em mim. Ah, mas Deus não chamou a gente para pregar o Evangelho? Meus amados, não tem como você ter algo que você ame muito e você não querer falar para as outras pessoas. Você fala para os outros de Jesus porque você ama demais a Jesus. Seu coração não fica parado tendo Jesus dentro dele. Você não consegue não falar dele. Você não consegue não falar dele. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é o que Ele falou através dos louvores. Infelizmente, peço perdão a vocês, eu gostaria muito de lembrar. Eu queria lembrar dos louvores que foram cantados. Enquanto estava ali atrás, eu falei, gente, eu vou destacar essa mensagem, essa letra dessa música. Está muito dentro do que Deus colocou no meu coração para falar com vocês. Está muito dentro. Eu falei até com a Tina ali na porta, falei, Tina, olha isso. O que está sendo falado ali, o que está sendo cantado, o tema da mensagem é a alegria no sofrimento. Olha como é que Deus está falando. Tudo a ver. Falei com ela ali, ela é testemunha. O que Deus está falando para você nessa noite é isso. Eu trouxe você aqui porque eu te amo. Eu trouxe você aqui porque você é meu filho. Eu trouxe você aqui porque essa é a minha casa. Eu trouxe você aqui porque eu quero que você ouça que independente do que você estiver passando, independente da situação, eu te amo. E eu quero que você manifeste a minha alegria, o meu regozijo, porque eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. Amém? Gente, meu coração está transbordando de amor. A mensagem que Deus tinha colocado para nós compartilharmos é essa, já foi entregue. E eu só peço uma coisa a você e a Deus. Que Deus ilumine o seu coração, que o Espírito Santo ilumine a sua vida, esclareça você, abra os teus olhos, te faça entender o que Ele tem para você, o que Ele tem falado, porque grandes coisas Ele tem feito por você e grandes coisas Ele ainda tem na sua vida. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, nós queremos, Deus, oferecer a nossa vida, o nosso amor, a nossa gratidão. Pedir, Senhor, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos quebrante, nos ensine o caminho da humildade, da humilhação, do quebrantamento. Pai, nós queremos, nas horas tristes, nas horas difíceis, nós não queremos, Deus, negar o Teu nome, nós não queremos, Deus, passar pela prova reclamando. Nós queremos passar pela prova, Senhor, glorificando o Teu nome, exaltando a Tua majestade. Porque só crente maduro faz isso e nós queremos ser crentes maduros, Pai. Nós queremos manifestar o Teu poder, Deus. Senhor, essa igreja nessa noite clama ao Senhor. Nos dá a Tua maturidade, o Teu entendimento, a Tua compreensão. Nos faz parecidos contigo, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas omissões, Pai. Nos guarda em Ti, Espírito Santo, nos renova em Ti. Para a glória do Teu nome, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado e resplandeça através da nossa vida, Pai. Deus, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço pelos meus irmãos aqui, eu peço a Tua proteção sobre a vida de cada um aqui, cada família aqui representada. Guarda, Senhor, essas pessoas, essas famílias. Deus, e aqueles que estão em casa agora, que não puderam vir, eu te peço que o Senhor os restaure a saúde, que o Senhor os restaure, Deus, a fé, o desejo da comunhão,
Abençoa o teu povo para a glória do teu nome, Deus. Te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.